Salmo que tem coração limpo. Cavados, corrompidos, da planta dos pés ao alto da cabeça. A queda não fez apenas um arranhãozinho em nós, mas a queda causou um estrago tremendo na raça humana. E no verso 2 nós temos a descrição de quem nós somos, e é exatamente isso que Asaf vai dizer. No verso 1, certamente Deus é bom. No verso 2, quanto a mim, ou seja, Asaf, meus pés quase tropeçaram. Faltou pouco para que eu escorregasse. Você consegue ver o contraste? Deus é bom, eu falho, pecador, quase que eu desviei da fé. É isso que Asaf está dizendo. E ele quase desviou da fé, não foi por conta de um adultério. Ele quase desviou da fé por conta da inveja dos ímpios. Porque ele sentiu inveja da prosperidade dos ímpios. E isso produziu angústia, aflição, a tal ponto que Asaf ficou cego por conta da sua inveja. E você acha que nós estamos livres disso? Claro que não. Asaf chegou ao ponto, ao absurdo, como nós vamos ler aqui, de afirmar que os ímpios sequer passavam por sofrimentos. O contraste dele era esse. Ele olha para o ímpio, prosperando, ou seja, a vida só subindo, e olhava para si mesmo angústia, aflição, sofrimento. A ponto dele dizer que os ímpios não sofriam, ou não sofrem, como os demais homens, como os demais mortais. Irmão, isso aqui é um absurdo. É uma cegueira tamanha. Qualquer um, seja cristão ou ímpio, ele está sujeito a enfrentar uma enfermidade. Ele está sujeito a passar pelo vale da sombra da morte, pelo luto. Mas ele estava tão cego por conta da sua inveja que ele chegou a duvidar da bondade de Deus e do amor de Deus. Então nós temos aqui um salmo com 28 versos, a descrição de quem Deus é bom. Uma descrição de quem nós somos, pecadores. Nós temos aqui consolo, porque Asaf diz que quando ele entrou no santuário de Deus, então ele atinou para o fim dos ímpios. Ou seja, ele estava tão cego, ele vai dizer no verso 21, quando o meu coração estava amargurado e no meu interior me perturbava, eu estava embrutecido e ignorante, era como um animal perante ti. E isso só mudou a partir do momento que ele entra no santuário, e então ele cai em si. Ele atinou, ele pensou no fim dos ímpios. Talvez uma das coisas que menos se pratica hoje, principalmente na igreja evangélica, é pensar. Em muitos lugares, o objetivo é justamente esse, levar as pessoas a não pensar. Tanto que muitos não gostam de uma pregação expositiva por conta disso. Porque você tem que pensar. Você tem que pensar, você tem que olhar para o texto, analisar. Porque afinal de contas não é por meio deste livro que Deus fala conosco. Então se eu não leio e não medito neste livro, se mal sei ler o livro, como então que Deus vai falar comigo por meio de sua palavra? E aí, então, eles não querem pensar. Parece que tem uma aversão total a isso. O Salmo com 28 versos, descrição de quem Deus é, descrição de quem nós somos. Encontramos consolo no Salmo com 28 versos, que vai responder, talvez, as maiores indagações do ser humano. Como, por exemplo, se Deus existe, por que há tanta gente praticando tanta maldade no mundo? A esse ponto, Asaf chega a citar aqui que eles diziam, ora, mas Deus existe mesmo? Deus está vendo, o Altíssimo está vendo? Então este salmo é extremamente precioso. Vamos seguir aí a leitura. Verso 2. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram. Faltou pouco para que eu escorregasse. E por que ele quase escorregou? Verso 3. Pois eu tinha inveja dos arrogantes, ao ver a prosperidade dos ímpios. Eles não têm problemas. O corpo deles é forte e sadio. Veja como ele está certo. Verso 5. Não passam pelas tribulações dos mortais, nem são afligidos como os demais homens. É um absurdo essa declaração dele. Verso 17. Vamos ler o verso 16 antes. Quando me esforçava para compreender isso, achei que era uma tarefa muito difícil para mim.
Ou seja, quando eu parei para analisar sozinho, diante desse caos, diante dessas angústias, era uma tarefa muito grande chegar a uma conclusão. E aí então, até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino deles. E aí no verso em diante ele começa a descrever o fim, o destino dos ímpios e por aí. Então o tema da minha mensagem hoje é em busca de respostas. Porque Asaf estava assim. Asaf estava em busca de respostas. Mas quando ele entrou no santuário, então ele começou a pensar de maneira correta. Por exemplo, onde encontrar resposta para as dúvidas da vida? Como, por exemplo, como criar os nossos filhos? Ou como conduzir o nosso casamento? Como conduzir o nosso casamento? Ou qual trabalho, qual carreira seguir? Seja o jovem ou seja o adulto, qual carreira seguir? Ou, por exemplo, por que Deus permite certas coisas na minha vida? Talvez você esteja aqui nesta noite e já se pegou fazendo essa pergunta. Por que Deus permite certas coisas em minha vida? Ou perguntas um pouquinho mais complexas sobre a vida após morte. Como será? Sentido e propósito da existência humana. Então a dúvida ela pode se tornar uma grande angústia a nós, como se tornou na vida de Asaf. Ele estava completamente angustiado por conta disso, a ponto de seu coração ficar amargurado por conta da dúvida. E aí então ele chegou a duvidar não do poder de Deus, mas da bondade de Deus e do amor de Deus para com ele. Isso pode acontecer comigo e com você. Nós vemos um outro episódio muito parecido com esse em Daniel capítulo 2, onde narra o momento do rei Nabucodonosor. Diz que ele ficou angustiado, pois ele queria entender o sonho que havia tido. E aí então diz que ele buscou resposta. Mas apenas uma pessoa trouxe a resposta. Então nós também podemos andar angustiados por não entender a nossa vida. Podemos andar angustiados. Por que eu estou enfrentando tudo isso? Nós podemos andar angustiados em meio à dúvida. Nabucodonosor, os religiosos, os filósofos, os videntes, não o tiraram da angústia. Não conseguiram solucionar o problema de Nabucodonosor. O único que trouxe calma ao coração do rei foi Daniel, inspirado por Deus, como diz a Escritura. Então só Deus, por meio da Escritura, do tempo, pode responder às suas perguntas mais difíceis. Como criar os nossos filhos, como conduzir o nosso casamento, como que nós, como seres humanos, devemos viver, seja o jovem, o adolescente, como que nós devemos conduzir as nossas vidas neste mundo. Então a Bíblia ela não é uma resposta apenas para as coisas religiosas. A Bíblia é a verdade sobre tudo. Algumas pessoas acham que a cosmovisão bíblica ela se limita apenas ao dia de culto. E aí então, cosmovisão é isso, como você enxerga o mundo. E aí alguns acham que a visão dele de mundo bíblica se limita aos dias de culto. Então quando ele sai, agora ele coloca outros óculos e vai enxergar o mundo com outra perspectiva. A Bíblia não é uma resposta. Olha, aqui nós somos uma igreja que te ama. Mais ou menos uma igreja dos ursinhos carinhosos. Mas acima de tudo, uma igreja, ela deve pregar a verdade. Pastor, mas uma igreja verdadeira, ela não é uma família. Uma igreja verdadeira, ela não vai amar as pessoas? Sim. Uma igreja bíblica verdadeira, ela é uma família. Uma igreja bíblica verdadeira, ela vai te amar. Só que hoje há muitas igrejas que parecem uma família, que são extremamente amorosas e calorosas, mas estão enviando pessoas para o inferno. E isso não está muito longe de nós. Talvez você já tenha ouvido falar do pastor Tim Jones. A comunidade do cara era fenomenal, aplaudida pelo mundo.
tinha de tudo que você pensasse ali. De tudo. A estrutura da igreja do cara era fenomenal. Conhecida por ser uma comunidade calorosa e afetuosa. Conhecida por ser uma comunidade que ajudava as pessoas. Mas eram hereges, ensinavam mentiras. E aí, se você estivesse perguntando, e qual foi o fim desta comunidade? Morta, literalmente morta. Conduzida por este homem, se dizia o pastor Jim Jones, levou ao suicídio coletivo muitas pessoas. Literalmente morta. Então, onde não há verdade, mais cedo ou mais tarde haverá morte. Isso é inevitável. Onde não há verdade, mais cedo ou mais tarde haverá morte. Jesus foi categórico ao dizer, não foi? A verdade liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade liberta, a mentira escraviza. Então, quero destacar alguns pontos de maneira breve. Primeiro, ele voltou a pensar. Verso 17. Até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino deles. Algumas versões vão trazer atinei. A ideia de atinei é prestei atenção, entendi, percebi, ou seja, compreender, discernir. Ele entra no templo e volta a pensar. Hoje as pessoas entram na igreja e parece que a única coisa que elas não podem fazer é pensar. Ou até mesmo que elas não querem fazer é pensar. Elas são estimuladas a não pensar. A postura de Asaf é totalmente diferente de muitos evangélicos hoje. Muitos que se dizem cristãos. Quando você pergunta para alguém, por que você frequenta determinada comunidade? Ah, é porque eu me senti bem. Ah, porque eu fui tão bem recebido. É isso que Asaf diz. Eu entrei no templo e me senti bem. Eu entrei no templo e fui bem recebido. Não, não é isso que ele diz. Ele não diz, olha, eu entrei no templo e me senti bem. Não, eu entrei no templo e voltei à razão. É isso que ele diz. Ele não disse, olha, estou me sentindo bem. Porque, afinal de contas, você pode se sentir bem ouvindo mentiras. É aquela velha ilustração. A mulher olha para o marido e pergunta, meu amor, estou gorda. Aí o que o rapaz responde? Não, você está linda, está maravilhosa. Ela sabe que está mentindo às vezes. Mas ela fica feliz ouvindo mentira. As pessoas, por exemplo, quando nós vamos para a Escritura estudar a Palavra de Deus, meditar na Palavra de Deus, há assuntos que são difíceis. Como, por exemplo, a predestinação. Você não consegue destrinchar um assunto desse, talvez nem durante toda a sua vida. E as pessoas não querem. Por que as pessoas não querem ouvir um assunto como esse? Porque tem que pensar. Exige você colocar sua cabeça para pensar. Então, pregações tipo, olha, Jesus te ama. Olha, Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer te abençoar. Isso aí, meu irmão. Todo mundo gosta. Todo mundo gosta. Isso é uma maravilha. As pessoas não querem pensar. Porque pensar é trabalho. Há pessoas que elas não querem respostas. Elas querem ilusões. Isso é antigo. Isaías diz, lá no capítulo 30, no verso 10, o seguinte, olha, o que dizem os videntes? O que dizem os videntes? Não vejais. E aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis e vede para nós engano. O que Isaías está dizendo é que o povo queria isso. Eles não queriam a verdade. Profetize para nós ilusões. Nós queremos ouvir ilusões, mas que nos agrade. Muitas coisas que eu falo aqui, você pode pensar diferente. Como, por exemplo, privatizar, a questão da escola, a questão do armamento. E muitas coisas. Você pode, coisas que não são princípios centrais da fé, que não ferem a nossa fé, você pode pensar diferente. Mas veja, se você pensou e chegou a uma conclusão diferente, isso faz parte. É assim mesmo. Maravilha. O problema é aquela pessoa que nem pensa, nem analisa, nem olha os dois lados e só condena. Por quê? Porque ela aprendeu isso lá na infância. Ou aprendeu com os pais. Aí de bate pronto já descarta. Aí fica difícil. Não, nós temos que aprender. Não, vamos analisar. Eu nunca tinha ouvido. Eu aprendi desta maneira. Vamos analisar, vamos aprofundar aí. E após esta análise, se eu chegar a uma conclusão diferente da sua, ótimo. Sem problema nenhum. Mas temos que aprender a pensar. Temos que ter um senso crítico.
Eu sei que alguns, eles não têm um senso crítico, que é um extremo. Outros, eles são extremamente críticos, que é o outro extremo, que também é perigoso. Por isso que o equilíbrio é fundamental. Então, se você está de um lado, que você não tem senso crítico nenhum, você não tem nenhum filtro, não analisa nada que é falado, você está errado. Se você também que está daquele grupo que está do outro lado, que é excessivamente crítico, que ninguém presta para você, você é tão fenomenal que ninguém presta. Todo mundo que vai falar, abrir a boca, não vale nada. Porque você é quase a divindade. Você é excessivamente crítico. É difícil. Mas nós temos que ter esse parâmetro. O equilíbrio. João vai dizer isso em sua epístola, lá no capítulo 4. Olha, amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já são muitos falsos profetas. Porque muitos falsos profetas já têm se levantado entre nós. Ou, se você se esqueceu, lá em Atos capítulo 17, vai citar a questão dos bereanos. Mas veja, olha o que diz lá no capítulo 17, verso 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado, tá vendo? Não recebeu a palavra já, tipo assim, né? O cara fala, não tem nada a ver. Receberam de bom grado a palavra, mas examinando a cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Receberam a palavra de bom grado, mas vão para casa, vão meditar, vamos ver se é isso mesmo. Vamos ver se é isso mesmo. Mas muitos não querem, é verdade. Quantas pessoas chegam com um casamento destruído ou qualquer outra área de suas vidas totalmente arrebentadas? Já passaram por inúmeros lugares. Os métodos oferecidos, sempre o mesmo. Profetada. Pregação só sobre bênção. Só sobre consolo. Mudam as ilustrações, mas o assunto é sempre o mesmo. E extremamente profundo. Como um pires. Ou seja, extremamente superficial. Não aborda. Porque o que nós precisamos, todos nós, sem exceção, o que nós precisamos é o conhecimento da verdade. É exatamente isso que nós precisamos. E uma grande verdade bíblica do cristianismo é que nós somos depravados. Uma grande verdade bíblica do cristianismo é que nós somos pecadores. E nós precisamos ouvir isso constantemente. Porque quanto mais noção você tiver que é pecador, ou seja, que nós somos pecadores, e essa é a verdade do Evangelho, isso vai fazer diferença na sua vida. Por exemplo, de maneira prática, você vai se tornar uma pessoa mais tolerante, como, por exemplo, com a sua esposa. Porque, via de regra, sempre é o outro que erra. Né? Se é o marido, a mulher que erra. Sempre a mulher está errada. E se é a mulher, o marido sempre está errado. Mas vamos colocar aqui o homem. A esposa olha para você e diz, olha, você é um arrogante. Aí, se você não tem, seus olhos não foram abertos, você não consegue enxergar que você é podre também. Eu? Arrogante? Jamais. Agora, se os seus olhos foram abertos e esta verdade está bem clara para você, que você é podre, opa, pode ser mesmo que eu tenha sido arrogante. Pode ser. Pode ser que isso seja uma verdade. Eu preciso mudar. Então você precisa vir para o culto com o desejo de ser confrontado pela palavra de Deus. Você não pode sair da sua casa simplesmente como muitos fazem, né? Ah, Deus, que hoje eu possa ouvir aquela palavra. Querendo ouvir uma palavra específica, né? Não, nós temos que sair dos nossos lares com o desejo de ouvir o que de fato nós precisamos ouvir. E não o que nós queremos. Porque, sem dúvida, meu irmão, nós temos gosto. Você tem preferência, eu também tenho. É óbvio que, inúmeras vezes, preferimos uma palavra mais de consolo, de refrigério. Mas nós precisamos sair da nossa casa com o desejo de ser confrontado pela palavra de Deus. Ou seja, eu preciso ouvir a verdade. E para tudo em nossas vidas, nós precisamos da verdade. E é claro que o que é reto, tem hora que incomoda. Aquilo que é reto, tem hora que machuca. Mas é momentâneo. É momentâneo. Lembre-se do que Jesus disse. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, por mais que incomode, falando de maneira imediata, depois vai trazer refúgio. Porque foi isso que aconteceu no passado. Ele está angustiado, ele entra no santuário, então ele atinou para o fim deles. É óbvio que isso trouxe um incômodo. Mas depois trouxe refrigério. Segundo ponto, ele encontrou resposta. Isso é algo que está óbvio aqui no texto. Ele estava confuso até que entrou no templo. O templo, meu irmão, era o símbolo
da morada de Deus, onde Deus se manifestava. Hoje, para os nossos dias, o símbolo da igreja. E aí nós precisamos nos lembrar, se não acontecer um milagre, nós não encontramos resposta. Se Deus não fizer um milagre, acabou. Você se lembra de Paulo? Paulo, ele não encontrou a verdade. A verdade trombou com ele. Foi totalmente diferente. Ele não encontrou a verdade, praticamente trombou com ele. Em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, Paulo vai dizer o seguinte, olha, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O homem natural não. Em Atos, capítulo 16, vai dizer que ele está pregando, Paulo está pregando, e o Espírito Santo abriu o coração de Lídia. Ou seja, se Deus não operar esse milagre, acabou. Então, na queda, o homem ele foi afetado por completo. Seja fisicamente, espiritualmente e intelectualmente. Fomos afetados por completo, total. Então, a sua insuficiência não é apenas moral, é intelectual. Nós temos que nos lembrar do que Jesus disse, olha, sem mim, nada podeis fazer. Todos nós, do mais novo ao mais velho. Precisamos nos lembrar das palavras do próprio Cristo, olha, sem mim, nada podeis fazer. Então, não é apenas uma questão de ler o texto, mas é também de orar. Fala, Deus, abre os meus olhos, quebrando o meu coração. Porque sozinho eu não consigo trilhar a montanha das respostas da vida. Porque foi isso que Asaf fez. Olha, eu, sozinho, quando parei para analisar isso, ficou pesado demais, eu não aguentei. Ele ora ao Senhor, ele busca ao Senhor. Quantos ímpios, meu irmão, são inteligentíssimos. Leem o texto, mas eles não chegam à salvação. Certa vez, o Jô Soares, ele ensinou um pastor a interpretar um texto da Bíblia. E deu a interpretação corretíssima para o pastor. O pastor estava totalmente equivocado. Ele fez uma leitura do texto com um português correto e trouxe uma interpretação correta. E mesmo assim, não é um cristão. Ninguém pode conhecer a Deus, a menos que Deus se revele a ele. Então, por isso que nós não temos nada para nos vangloriar. Nada. Nada. Deus desceu à terra, porque nenhum homem subiu ao céu. Deus envia o seu Filho até nós, porque nós jamais poderíamos subir até ele. Jamais. Então, a regra é pela fé que nós tocamos e nos aproximamos de Deus. Pela fé que nós tocamos e nos aproximamos de Deus. Algumas pessoas têm problemas, né? Em orar a Deus, em apresentar as suas causas diante de Deus, como se fosse algo errado. Asaf buscou a Deus. Para quê? Para ter as suas angústias resolvidas. Foi isso que ele fez. Você percebeu isso no texto? Ele está angustiado, ele está aflito por conta da sua inveja. Ele olha para o ímpio só sucesso, prosperidade, tudo maravilhoso. Ele olha para a sua vida e só enxerga desgraça. Então ele busca o Senhor, ele clama ao Senhor para que as suas angústias fossem resolvidas. E é exatamente isso que eu e você nós temos que aprender a fazer todos os dias. Às vezes estamos lá angustiados, aflitos. E talvez Deus seja o último que nós recorremos. Choramos na cabeça de um, choramos na cabeça de outro. Resmungamos, feito velhos, o dia inteiro. Mas não buscamos a Deus e não oramos a Deus. Assim como Asaf fez. Terceiro. Segundo, ele encontrou a resposta. Terceiro, ele encontrou a resposta no lugar de culto. Ele encontrou a resposta onde? No templo, ou seja, na igreja. Ele não encontrou resposta, assim como Nabucodonosor não encontrou resposta às suas angústias em filósofos gregos. Não foi. Em religiões pagãs, não. Não foi. Então, onde eu e você? Aonde o ser humano vai encontrar propósito para a sua vida? Aonde o ser humano vai encontrar a definição de quem ele é? De como ele deve ser como ser humano. De como ele deve conduzir a sua vida, o seu casamento, a sua família. O texto é muito claro, é um lugar de culto. Aonde nós vamos ser confrontados pela palavra de Deus. Como Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 4, não é? Paulo está falando dos dons e ele vai falar o seguinte, olha, Deus deu dons. Qual era o dom? O objetivo era o aperfeiçoamento dos santos. Com o objetivo final do quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Ou seja, o homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo.
para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens. Ou seja, o objetivo é instruir o povo, o caminho do Senhor, conhecer a Deus, para que eles não fiquem sendo levados por qualquer ventinho de doutrina. Ou seja, nós chegamos ao conhecimento de Deus por meio desses homens que Deus levantou ao longo da história. E aí a gente encontra a verdade, isso é um milagre. E não é por causa de nós, mas apesar de nós, apesar das nossas limitações. Então nós encontramos respostas para tudo na vida em uma igreja verdadeiramente bíblica, aonde inúmeras vezes você ouvirá aquilo que você não quer ouvir. E às vezes você pode sair pior do que você entrou, porque vai te levar a examinar a sua vida. Semana passada eu preguei sobre inveja. E aí você é desafiado a examinar o seu coração. Não se engane, inúmeras atitudes, ações e decisões que nós tomamos, não é porque, isso aqui vai ser o melhor. Não, às vezes é baseado. Às vezes não, na maioria das vezes é baseado na inveja. Eu disse, né, conversando, compartilhando no pequeno grupo, né, com os irmãos, aí, quando eu falo, olha, se você diz que você nunca foi tentado a invejar algo, ou a cobiçar algo, você não se conhece. Você não se conhece. Tem pessoas que falam de boca cheia, né? Eu nunca tive inveja. Eu brinquei com eles ainda. Além de mentiroso, é invejoso. É os dois ainda. Além de mentiroso, é invejoso. Rapaz, mas eu estou dando risada, mas isso mostra o nosso pecado. Isso mostra o meu pecado. Eu tenho que sondar o meu coração. E isso só vem por meio de uma pregação bíblica, onde você é confrontado, aonde o seu ego não é massageado. Você não ouve, na maioria das vezes, o que você quer ouvir. Nós não ouvimos. Exige de nós isso. Por isso que é tão importante o assunto verdade. Que Jesus disse isso. Em João 18, verso 37, ele diz, está diante de Pilatos, e Pilatos olha para ele e diz, logo tu és rei? Pergunta para Jesus. Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. E aí, Jesus diz, segue, eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ou seja, eu nasci para isso e vim dar testemunho da verdade. A expressão em verdade vos digo foi usada por Jesus pelo menos 58 vezes. A expressão em verdade vos digo foi usada por Jesus pelo menos 25 vezes. Agora eu vou citar um versículo que poucos ouvem. João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pastor, você está de brincadeira. Isso aí eu sei citar de cor salteado. Isso aí está aqui, na mente. Isso acontece inúmeras vezes conosco. Por ouvirmos tantas vezes, nós corremos o risco de não escutar mais. Como, por exemplo, Mateus 11:28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É verdade bíblica. Mas pelo fato de nós ouvirmos inúmeras vezes, corremos o risco de não escutar mais. De não tomar aquilo como palavra de Deus, como verdade. Veja, por exemplo, na sua casa, você pode ter uma bela decoração, e aí você vê todo dia aquilo que você não enxerga mais beleza. Você não consegue enxergar mais os detalhes. Aí vem alguém te visitar e fala, nossa, mas que quadro maravilhoso. Aí você fala, é mesmo. Já até passou desapercebido. Porque todo dia você está vendo. Talvez uma das afirmações mais ofensivas de Jesus não foi quando ele tratou sobre casamento, ou quando ele disse, olha, raça de víboras. Não, talvez uma das afirmações mais ofensivas de Jesus foi quando ele disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Porque essa afirmação de Jesus, ele está sendo exclusivista. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, em outras palavras, o que ele estava dizendo é, aqueles que não foram enviados por Cristo, que não foram enviados por Deus, eles falaram mentira. Eu sou a verdade. Todos aqueles que estavam falando sobre a vida, talvez estavam enganados, mas eu sou a verdade. Algo exclusivista. Eu sou o caminho. Não sou um dos caminhos, como as pessoas querem dizer. Né? Todos os caminhos nos levam a Deus. Para o dia do julgamento, sem dúvida. Todo mundo vai estar diante de Deus. Qualquer um. Ninguém vai escapar.
Agora, para a vida eterna, para a salvação, só Jesus. Só Jesus. Ponto final. Então nós temos algumas premissas para enxergar o mundo. Cada um enxerga o mundo com a sua cosmovisão. Ou seja, todos nós temos uma cosmovisão, uma visão de mundo. Para Marx, por exemplo, a verdade maior é do sistema econômico. Para Freud, talvez, tudo enxergado por meio da relação. Você pega um político e tudo para ele vai se resolver por meio da política. Ele não consegue enxergar que o ser humano tem um problema infinitamente maior do que a educação. Não. Para ele tudo se resolve com política. Para o garoto, ele só pensa na menininha. Ele só consegue enxergar o mundo por meio de 2 seios. Ou para o adulto, que ele enxerga o mundo só por meio do dinheiro. Tudo se resume no dinheiro. Ou o sucesso. Outros um pouquinho mais polidos, a família. Ele enxerga o mundo por meio de sua família. Agora o cristão, ele vê o mundo, em primeiro lugar com a cosmovisão bíblica. Ou seja, ele enxerga o mundo a partir deste livro, a partir do Senhor, a partir de Cristo, a partir da sua palavra. Então ele vai enxergar o mundo. E olha para o mundo com esses óculos. Não é o contrário. Para um cristão é assim. Só que hoje as pessoas, praticamente, elas carregam 2 caixas. Uma do culto. Agora é o momento de ouvir a palavra de Deus, de cultuar ao Senhor. Então essa é a minha cosmovisão. Agora é desta maneira. Saiu da porta para fora ali, guarda esses óculos, agora vamos colocar o outro óculos agora para enxergar o mundão mesmo aí, do jeito que a gente quer. Vivem assim, como se houvesse essas separações. A verdade cristã é a verdade para tudo. A Bíblia não começa, creia em Cristo, mas a Bíblia começa no princípio Deus criou. Começa assim. No princípio criou Deus. E aí começa a descrever. Então não dá para você conciliar, por exemplo, a teoria da evolução com Gênesis. Não dá para você conciliar o feminismo com o cristianismo. Não dá. São 2 coisas completamente diferentes. Então veja, a angústia de Asaf, o problema do sofrimento humano. Quantas pessoas são assoladas? Talvez você esteja aqui me ouvindo e assolado por isso. Como ele encontrou resposta? No tempo. No tempo. Ele estava angustiado, entrou no tempo e voltou a pensar. Veja, ele descobriu a verdade. Assim o consolo veio. Não é por meio de gritaria. Não é por meio de essas loucuras que nós vemos hoje. Ele descobriu a verdade. Ou seja, ele voltou a pensar no tempo. Ele volta a pensar, enxerga a verdade e aí o consolo veio. Ele estava aflito, ele estava angustiado, porque os ímpios estavam prosperando. Ele entra no santuário de Deus, enxerga, então ele atinou para o fim dos ímpios, ele pensou, viu a verdade, o destino dos ímpios, e aí então isso trouxe consolo a ele. Ele não se compara com o ímpio, ele diz, olha, meu corpo está arrebentado. Mas ele não diz, olha, tem alguém pior que eu. Não. Meu corpo está arrebentado, mas eu tenho o Senhor. Eu tenho o Senhor. Esse foi o consolo dele. Você se lembra qual foi a dica que Jesus deu, para enfrentar a tempestade? Você se lembra, Jesus citou a ilustração das 2 casas, que eram muito parecidas. Olhando assim, semelhantes. A diferença estava na base, no alicerce. E era o que iria sustentar. E é o que sustenta uma casa, o alicerce. Você pode ter 2 casas completamente iguais. Mas se a base for diferente, se uma estiver realmente bem edificada, bem solidificada, ela vai permanecer firme. Se a base for fraca, vai ruir. E era isso que Jesus estava mostrando. De maneira prática, nós, o que nos sustenta na hora da tempestade? O que nos sustenta na hora que a enfermidade bate à nossa porta? O que nos sustenta quando nós temos que enfrentar o luto, o desemprego, as inúmeras crises, quando o improvável, ou seja, aquilo que você jamais pensou enfrentar, você está vivendo. O que nos sustenta nessas horas? O que vai sustentar o seu filho na faculdade? Você acha que é uma igreja onde há irmãos carinhosos? Parece um ursinho carinhoso? Onde há inúmeras programações? Porque tem o chá, não sei lá das quantas, tem isso e aquilo, não sei o que lá. Você acha que é isso? Que é aquela palestra motivacional com uma ilustração marcante? Você acha que é isso que sustenta? Não, é conhecer a verdade. É conhecer o Senhor. E isso somente por meio da Escritura. Ponto final. Quando nós olhamos para os cristãos da igreja primitiva, o que você acha que sustentava aqueles homens? Os nossos irmãos.
O que você acha? Ah, porque eu vou para Cristo, vou ser discípulo de Cristo, porque vai ter o chá das irmãs à tarde. Ah, eu vou ser discípulo de Cristo porque a Filomena é maravilhosa. Não. Aderir ao cristianismo naqueles dias, se você aderisse de manhã, você poderia ser muito à tarde. Era assim que funcionava. Então não era, olha, porque ele vai falar sobre prosperidade. Vamos seguir a Cristo porque ele vai falar de bênçãos materiais. Não, nós o seguimos porque ele é a verdade, ele é Deus. Ele é aquele que havia sido prometido nas Escrituras e se cumpriu. Ele está aqui diante de nós. Ele é o Senhor. Então, mesmo que nós possamos ser mortos, por conta disso, nós não vamos negar a nossa fé. Essa era a diferença dos cristãos. Eles sabiam, eles conheciam. O que você acha que os sustentava na hora da morte? Como há inúmeros relatos de colocarem os filhos diante dos pais apenas para negar. Negue. Ou diga, César é o Senhor. Hoje, por muito menos, as pessoas já não vêm ao culto. Imagine, então, se a vida delas estiver em risco, em jogo. Aí esquece mesmo. Nem lembra quem que é Jesus, né? Não é? Ah, você tem que negar Jesus, mas quem que é Jesus mesmo? Eu nem sei quem que é Jesus, eu vou negar. Tipo Pedro, né? Nem sei quem é. O que sustentava os nossos irmãos na hora da morte era saber, ele é a verdade, ele é Deus. A morte não pôde detê-lo. Então é óbvio, ele disse que a morte também não nos deterá. Ele é o Senhor. E é isso que vai me sustentar. É isso que vai te sustentar. Não é gritaria, não é balelinha, não é sentir arrepio. Não, é conhecer o Senhor. Lembre-se, não há outro meio de você conhecer a Deus, se não for pela Escritura. Fora disso, o que Paulo diz, rejeite. Rejeite. É aqui, na palavra do Senhor. Por isso, vamos ficar de pé, vamos orar a Deus.